Boa noite a todos, amigos, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Sempre muito bom estar aí com vocês, tendo essa oportunidade, de compartilhar, as palavras de Jesus, Eu digo sempre, e assim entramos nesta asa, já estamos recebendo as bênçãos da espiritualidade, já bem lá na entradinha do portão. Aí o tratamento espiritual, então, é composto disso, desta palestra, do passe magnético, da água que está sendo energizada, Então, por isso é importante vocês que estão aí do outro lado da telinha virem pessoalmente, nas quintas-feiras, 20 horas, participar conosco desse encontro aqui, é muito bom. E para dar início, então, eu convido a todos a fechar os olhos, fazermos a nossa prece, rogando a Jesus, nosso Mestre amado, tão lembrado nestes últimos dias, E nos abençoe, nos oriente, para que possamos, Senhor, ao retratar as suas palavras, adquirir um pouco mais de conhecimento e sempre nos dá esperança e credibilidade nas suas promessas e nos faz seguir dia a dia com o intuito de sermos cada dia melhor. Então, eu convido a todos a fazermos a prece que Jesus nos ensinou, uma oração tranquilo, sereno, refletindo em cada palavra, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. E aí, meus amores, eu pensei em conversar hoje, já até aproveitando o período de Páscoa, eu pensei em falar de um elemento e eu mesmo pouco ouço falar assim em palestra. Então também fui procurar por quê. Então, o tema da palestra hoje é o último advento antes da Páscoa. Lázaro. Vamos falar desse nosso amigo, desse nosso irmão Lázaro, e só foi citado no livro de João. Nenhum outro evangelista falou de Lázaro. Então, para eu não errar nas palavras, eu gostaria de ler o que está no Evangelho de João. Então, ele diz assim, eu pus de ponta cabeça aqui, Ele diz assim: está em João 11, de 1 até longe, lá até 57. Então ele diz: a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro. Ele já começa assim. Então eu já fui ver, enfermo do há quanto tempo, se tinha essas informações. Então eu já fiquei sabendo que Lázaro era um homem próspero, amigo de Jesus, a família era amiga de Jesus, morava em Betânia e era pertinho de Jerusalém, pertinho 3 quilômetros.
Irmã dele é Maria e Marta. Esta Maria, irmã de Lázaro, é a Maria e antes da Páscoa ungiu a belo de Jesus, um bálsamo perfumado, e enxugou os seus pés com seus cabelos. Vocês já lembram disso, dessa passagem do Evangelho? É esta Maria, irmã de Lázaro. Então, Lázaro era um comerciante próspero. No Evangelho, a gente vai ler, não fala da doença. E alguns outros literatos falam que ele tinha lepra. Mas não está escrito aí. Eu fiquei pensando, qual será a doença de Lázaro? Né? Porque diz aí, ó, estava enfermo Lázaro de Betânia, a cidade de onde eles moravam, e suas irmãs Maria e Marta. Esta Maria, irmã de Lázaro, é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os seus cabelos. Então está escrito aí, eu até aí não sabia também isso. Então ele estava doente, penso eu. Comerciante, próspero, estava aquele negócio ruim ali em Jerusalém, um falando de Jesus, outro era o Messias. Podia estar ruim os negócios dele. E ele depressivo. Ele podia estar em depressão. Penso eu, tá? Como ele estava doente e Jesus estava em Pérea. Então, se a gente olhar no mapa, é assim, Pérea e Betânia e Jerusalém aí. Da onde ele estava até Betânia, levava 2 dias. De Betânia para Jerusalém, 3 quilômetros, fala então também mais 1 dia ou 2. Bom, em Betânia, então, o que fizeram as irmãs de Lázaro? Vamos lá para cima, vai avisar Jesus, e a este amigo ele ama tanto está doente. Pensando, assim ele receber a notícia, ele corre para A. Mas da onde ele estava, de Betânia até onde Jesus estava, era 1 dia de caminhada. Mas o mensageiro foi. Então, já levou 1 dia para chegar lá. E chegou e falou, Jesus, Lázaro está enfermo. Marta mandou falar para ele, e ao receber a notícia, então chegaram e falaram, Jesus, Lázaro está enfermo. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte. Olha, mas sim para a glória de Deus, a fim de o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então veja. Aí, quando os discípulos viram ele recebendo a notícia, já pensaram, pronto, já vai ir embora, e o nosso plano está por água abaixo. Você vai descer, Jesus? Você vai ver Lázaro? Ele não respondeu e não foi. Ficou mais 2 dias onde eles estavam, lá em Pérea. Não desceu para ver o amigo. Então, ora, Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Então, tudo é providencial, né? A gente sabe que Jesus veio cumprir a lei, ele não veio modificar nada. Se esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus e para ele ser conhecido como Filho de Deus, o Messias, então ele sabia o que estava fazendo. Aí Jesus falou assim, nosso amigo Lázaro adormece, mas vou despertá-lo.
Um dos discípulos falou, Jesus, se ele está dormindo, ele vai acordar. Não precisamos correr para lá. Olha. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, ele está salvo. Jesus, porém, falara com respeito sobre a morte de Lázaro. Mas eles supunham e estavam falando de repouso de sono. Olha, ela já sacou esse trato. Esta morte, esta doença não é para a morte, mas para glorificar a Deus. Olha, nossa, gente, como é bom, né? A gente, 2000 anos depois, poder ter uma nova visão da coisa, né? Ter uma interpretação inteligível disto, né? E nem falava o nosso dirigente essa semana, porque é fenômeno, porque não tem explicação. Hoje tem, né? Então, olha lá. Então, Jesus disse claramente, ele, Lázaro, morreu. Ele, Lázaro, morreu. Será que é ele, Lázaro, comerciante, rico, egoísta, embora seja amigo de Jesus, não quer dizer que não seja egoísta, né, orgulhoso, em depressão, talvez porque os negócios não estivessem indo bem. Então Jesus diz, ele e Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de não ter ido lá antes, para ele. Se ele chegasse antes de Lázaro estar enterrado, estar dentro do túmulo, não ia poder acontecer o milagre da ressurreição. Veja, então ele ainda se demorou 2 dias da onde ele estava para descer para Betânia. E foi o tempo em que se deu então a tal morte de Lázaro e as irmãs enterraram ele no túmulo. Como era de costume, né, dos judeus, morreu, lava todo o corpo, só envolve em panos brancos e põe dentro da catacumba fechada com uma pedra, né? Então precisou desses 2 dias para acontecer isso. Quando Jesus chega em Betânia, ele não entra direto na aldeia de Lázaro, de Maria e Marta. Ele fica fora. E todos falam, Jesus está vindo, está chegando. Quando a Marta ouviu, falou, Jesus está chegando, correu lá para onde ele estava vindo. Está vendo? É seu amigo. Se você tivesse aí, ele não tinha morrido. E aí Jesus fala assim, Marta, os que creem em mim, mesmo morrendo, reviverão, ressuscitarão. E os que creem em mim, estando vivos, não morrerão, viverão eternamente. Você acredita nisso? Ela falou, acredito. Então, ele vai ressurgir. Eu sei que ele vai ressurgir no dia do juízo final. Isso está escrito tudo aqui, viu, gente? Jesus falou, não, eu falei que ele vai ressurgir antes. Jerusalém era 3 quilômetros de Betânia. Então, quando souberam que o Lázaro rico tinha morrido, muita gente foi para lá para confortar Maria, confortar Marta. E muita gente viu Jesus chegando. E ele já tinha feito muitos milagres antes, né? Nossa, ele está chegando. E será que vai acontecer? Ele já deu a vista para o cego. Ele já tinha, não vamos esquecer disso, ressuscitado a filha do centurião, lembram?
E não teve escândalo nenhum, porque ele ressuscitou a filha do centurião. Os sacerdotes já sabiam que ele tinha ressuscitado alguém. Bom, então, Marta falando isso, né? Aí falou assim: Marta, você sabe, e ele crê em mim e morreu, né? Estando morto, vai ressurgir. E está vivo, terá vida eterna. Acredito, então tá. Onde está Lázaro? Nisso vem a Maria correndo também em direção a Jesus e fala a mesma coisa. Se você tivesse aí, meu irmão não tinha morrido. Ele falou: onde ele está? E aí Maria, Marta e alguns judeus que vieram junto, né, levaram Jesus até onde estava Lázaro. E aí começou aquele burburinho. E será que vai acontecer agora? Né? Será que ele vai... né? E será que vai acontecer? Olha aí. Aí, ó. Nossa, é muito legal isso aí, sabe? Quando Jesus chegou perto da onde mostraram, diz assim, olha, Jesus, vendo Marta e Maria e alguns outros judeus chorarem, e acompanhavam chorarem, agitou-se no espírito, moveu-se e chorou. Então, Jesus chorou ao ver as irmãs e os amigos chorando a perda de alguém. Será que Jesus choraria, né, pela perda de alguém? Já ele sabe que a morte não existe? Eu pensei, eu acho que ele chorou de ver o sofrimento daquelas pessoas, né? De pensar, eles não sabem que ele não está morto, que a gente não morre, que a gente tem um espírito eterno, mas olha como eles sofrem pela perda de alguém, né? Então diz aí, Jesus chorou. Então os judeus disseram assim, tá vendo como ele amava Lázaro, a ponto até de chorar pela sua morte. Aí uns falaram assim, bem, ele podia, né, abrir essa ataúmba, porque se ele abriu os olhos do cego, ele podia fazer com que ele não morresse. Jesus agitou-se novamente, olha, em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era uma gruta, ordenou que tirassem a pedra, e disse Marta, mas Jesus, meu irmão já está morto há 4 dias, ele está cheirando mal. Aí eu pensei, por quê? Não, ia cheirar mal, então será que era lepra mesmo? Mas eu pensei, não, eu acho que esse cheirar mal não tem nada a ver com o corpo. Porque se a gente corta um dedo, por exemplo, faz uma ferida, tem uma cirurgia, tem um corte aberto, de repente começa a cheirar mal também, não cheira? A gente não cheira mal em vida, não é? Imagina um corpo, né? Há 4 dias enterrado, mais 2 ou 3 que estavam doentes, sem tomar banho, sem nada, também já devia estar cheirando mal mesmo, né? Então não tinha nada a ver com a lepra, não. Então ele falou, ele está até cheirando mal. Jesus respondeu, eu não te falei, e se você crer, você verá a glória de Deus? Tirem a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Olha, vejam Jesus falando. Pai, graças lhe dou porque me ouviste. E todo mundo vendo. Aí ele fala assim para o pai. Pai, eu só estou falando isso em voz alta para que eles ouçam. Porque eu sei que você me ouve sempre.
Mas eles precisam ouvir. Olha, está escrito aí, olha. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que você ia me ouvir, mas falei assim por causa da multidão presente, para que eles creiam que você me enviou. De tanta coisa ele já tinha feito antes. Transformado o vinho lá, não sei o quê, e curado não sei quem, e o cego, e o coxo. E mais precisava para acreditarem. Então ele falou, pai, eu só estou falando isso para que eles acreditem mesmo. Olha, e falou assim, Lázaro, vem para fora. Saiu, ele estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou, desatai-o e deixai-o ir. Mas não chamou assim ninguém, vem você aí, tira essas faixas dele, né? Ele só falou essa frase. Desatai-o e deixai-o ir. Não é também uma frase que a gente poderia usar, por exemplo, nós espíritas, para alguém que está obsediado? Não é? Desatai, deixa ele ir. Deixa, não é deixa o obsediado, deixa o obsessor ir embora. Você muitas vezes está aprendendo obsessor com você. Desata ele, deixa ele ir. Você se faz mal. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Marta e Maria, vendo ele fizeram acreditar. Então, este é o advento que precisava para que muitos vissem e mesmo vendo, acreditando, corressem para contar para os sacerdotes. Olha, ele acabou de ressuscitar o Lázaro. Lázaro era mais conhecido do que a filha do centurião. Como assim ressuscitou Lázaro? Lázaro está morto há 4 dias. Ressuscitou, Lázaro está vivo lá. Depois disso, Jesus não operou mais nenhum milagre, porque este evento foi poucos dias antes desta semana da Páscoa. Jesus continuou em Betânia nesses dias, após este evento de Lázaro. Logo, 6 dias depois, seria o domingo passado, o domingo de Ramos para nós, ele começou a caminhada para Jerusalém. Quando ele entrou em Jerusalém no domingo antes da Páscoa. Então este foi o último advento de Jesus, o último milagre, para que ele fosse fortemente denunciado e chegasse à crucificação na Páscoa. Aí, gente, isso está escrito em João. E nós somos espíritas, nós vamos procurar no Espiritismo e isso é nos dizer. E neste livro, O Consolador, que é do Emmanuel, tem uma pergunta assim: a ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto para dar alguma mensagem para a humanidade? O livro que a gente sabe, Emmanuel escreveu lá nos idos de 1940, né? E aí Emmanuel responde assim: o episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor. Precisava isso acontecesse.
mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando o seu amor, o amor de Jesus, arrancava a humanidade do sepulcro e das misérias. Então, quando Jesus diz, sai para fora, eu estou aí, deixa suas misérias nesse túmulo. Isso é promessa, gente. E a gente não acredita nas promessas de Jesus, meu Deus, ainda hoje. Arrancar a humanidade do seu sepulcro de misérias, humanidade a favor da qual Jesus ainda tem dado o seu sacrifício, com lágrimas, ressuscitando cada um de nós para o sol da vida eterna. Nas sagradas lições do seu evangelho de amor e redenção. Então eu fiquei pensando, olha, pode ser, né, às vezes esse episódio de Lázaro tenha sido uma das visões de João, porque nenhum outro evangelista falou. E o livro de João, a gente sabe, ele é marcado por 7 símbolos, né, 7 sinais. Este é um dos sinais. Então, talvez a questão do Lázaro tenha sido uma das visões de João, e cheia de simbolismo. Cheia de simbolismo. Se a gente vai aqui no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os Espíritos. Na letargia, isso para a gente confirmar que Lázaro não estava morto, hein? Na letargia, o corpo não está, diz assim, pode separar-se inteiramente do corpo, o espírito, de maneira a dar a esse todas as aparências de morte e voltar em seguida. Os espíritos dizem, na letargia o corpo não está morto. Há funções que ainda continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente. O espírito está ligado ao corpo enquanto vive. Uma vez rompidos, não tem Cristo que faça reunir de novo. Então a gente conclui, e Lázaro não estava morto. Eu pensei, se ele passava por um período de depressão, a gente não ouve hoje falar, a pessoa tem depressão, não sai da cama, dorme o dia inteiro, dorme a noite inteira, não come, não levanta para tomar banho. Teoricamente está em um estado de letargia. Não está no estado de catalepsia, mas está um estado letárgico. Não sai dali, dorme, não come, não toma banho, não conversa, não nada. Lázaro podia estar nessa situação. Letárgico. Como ele não se mexe, como a respiração é fraca, está morto. Acha que ele está morto. Então, veja, os espíritos vêm falar, e uma vez rompido o laço do espírito com o corpo, ninguém mais pode fazer isto. O espírito está ligado ao corpo enquanto vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta jamais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é porque a morte não estava consumada. Então, isso que Jesus disse lá no começo. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus,
para glorificar o seu filho, para comprovarem eu estou. Jesus então sabia que não estava ressuscitando ninguém. E como é isso de Jesus manda tirar a pedra e de fora ele fala, Lázaro! Não, Lázaro não, ele falou, vem para fora. Como pode isso? Eu também fui olhar. Então, qual é a explicação? O magnetismo de Jesus é tão intenso, a sua aura é tão abrangente, e da onde ele está, ele o manda. É mecanismo de magnetismo. Volta, levanta, venha. Emmanuel fala muito sobre isso nesse livro A Minha Verdade e Vida. Ele diz como Lázaro. Então ele diz, o regresso de Lázaro à vida representa um grandioso símbolo para todos nós, os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram aquele cristal da consciência para poder despertar, entendem perfeitamente o sentido da palavra recomeçar. Então Jesus nos mostrou com esse episódio de Lázaro, não é? E se você crê, não é? Você não está sozinho, isso não é o fim da sua vida, não é? Se você crê em mim, mesmo estando morto, você vai recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente de carne perecível, mas sim pela oportunidade de reiniciar experiências humanas com valores novos. Então, aquele homem, comerciante, e ficou doente porque o dinheiro devia dar pouco, ele agora é um homem novo. Ele agora vai dar valor para outras coisas. Ressurgir, larga esses trapos, tira essas faixas, desatai e vem o homem novo, ou nova mentalidade. Depois desse episódio, Jesus ainda ficou um pouco em Betânia, visitou Lázaro ainda, tanto e Maria ungiu os cabelos e secou os pés de Jesus, e na semana seguinte Jesus foi crucificado. E diz aí o Emmanuel, e os judeus mandaram também matar Lázaro. Eu não encontrei mais nada sobre a morte de Lázaro. Mas ele diz que os judeus mandaram também matar Lázaro, porque ele era testemunha viva e tinha ressuscitado. Ninguém ia falar naquela época sobre a letargia de Lázaro, né? Ia falar que ele morreu, estava fedendo, estava podre já dentro do sepulcro, e Jesus ressuscitou ele. Então também mandaram matar Lázaro. E você vê, não tem na literatura nada que fale sobre a morte de Lázaro na Páscoa, depois da Páscoa, quando acharam Lázaro, não tem nada disso. Então eu fiquei pensando, será que é uma das visões, né, de João? Não é? Será que isso foi real? Será que isso é fato mesmo? Por que os outros evangelistas não falaram, né? Então Emmanuel diz assim, preciosa é a existência de um homem quando o Cristo lhe permite o desligamento dos laços criminosos ou no passado. Então isso desatai-o e deixa ele ir, é se livrar desses laços ruins do nosso passado, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os seus elos do seu destino espiritual na dádiva suprema de recomeçar. E a gente pode levar isso também para a nossa vida
pós-morte, né? Depois do nosso desencarne, onde a gente vai rever tudo que foi feito, né? Assumir, arrepender, né? Pedir provas e renascer. Então eu trouxe este episódio, que foi o último de Jesus, antes da Páscoa, para que a gente veja isso. Acredite, creiam. Se você acha que tudo já está errado e não tem mais remédio, não. Ele crê em mim, estando morto, ressurgirá. E ele está vivo, não morrerá. É o meu convite para essa Páscoa. E Páscoa é renascimento, né? Então é o meu convite para vocês. Eu agradeço e peço desculpa por ter passado do tempo e convido para fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Agradecendo ao Pai, Criador, a Jesus, sua misericórdia e seu amor, ao nosso anjo guardião e nos abraça sempre tão confortavelmente, aos mentores desta asa e nos permitem esta oportunidade de conversar, de palestrar com vocês, e aos nossos espíritos afins. E também nos acompanhando, tem esta oportunidade de aprender, de renascer, de reaprender. E assim, Pai Jesus, meu Abá querido, eu vou lembrar, nós iremos lembrar de você nesses dias com muito amor, com muito respeito, com muita gratidão, lamentando o seu sofrimento, mas sabendo que ele foi necessário para estarmos hoje e 2000 anos depois ainda falando sobre ti e ainda reconhecendo que foi tudo ao nosso favor. E assim então, com oração repleta de gratidão, peço permissão para dar por término a nossa palestra desta noite. E assim seja, graças a Deus.